Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você já é um inscrito, muito bem-vindo também. E confira aí se sua inscrição está ativada aqui no nosso canal também, beleza? Deixa seu like, seu comentário também, que ajuda o nosso canal a crescer e a gente chegar aí mais rápido à marca de 13 mil inscritos no nosso canal. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram. Temos nosso episódio também disponível no Spotify. Você pode ouvir o nosso episódio também por lá, ok? Então, muito obrigado aí vocês que têm acompanhado o nosso No Ar Podcast, têm prestigiado o nosso trabalho. Nós temos hoje no nosso podcast uma quebra de recorde aqui, tá, Thalia? Pela quinta vez ela tá aqui no nosso podcast, ela esteve aqui num dos primeiros episódios do nosso podcast, foi uma das primeiras convidadas e esteve aí durante todo o mandato, né, de vice-prefeita, vindo aqui com a gente, prestigiando o nosso trabalho, e hoje a gente chamou ela novamente aqui para a gente poder estar trocando uma ideia, para falar sobre o e-book que ela escreveu, sobre as novidades. Simone Capozzi, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Thalia. Eu me sinto em casa, né? Quando você abriu a porta para mim, eu falei, estou me sentindo em casa. Com certeza. Realmente, vocês sempre nos receberam muito bem, né? Eu tive prazer de acompanhar a sua trajetória, a trajetória de vocês, desde quando você estava lá no Alto de São José, iniciando o seu podcast. E assim nos traz muito orgulho ver que vocês começaram, vocês não desistiram, foram resilientes. Um mercado que não é fácil, o mercado digital é um mercado inovador e vocês mostraram que vieram para ficar e com grande excelência. Meus parabéns e muita felicidade de estar aqui e compartilhando essa vitória de vocês, esse crescimento contínuo de vocês. Ah, muito legal. Eu vou até ver aqui, olha, os 5 episódios, quando foi a primeira vez que ela veio aqui, ó. Vou até botar aqui, ó, Simone, que aí já vou achar os episódios, ó. O primeiro episódio foi há 3 anos atrás, foi bem lá no comecinho, o episódio 5. Foi o episódio 5, no dia 9 de março de 2022. Março também. Março, né? Hoje a gente tá gravando, hoje é dia... Hoje é 10? Parabéns. Meu Deus do céu. Não, se fosse combinado. É verdade. Mas 9 de março que a gente está gravando esse podcast. Faz aí 3 anos desde a primeira vinda da Simone aqui. E depois ela teve mais 3 oportunidades aqui com a gente. A última foi dentro da campanha, né? Que ela veio aqui falar sobre os projetos que tinha para a reeleição. E a gente vai conversar sobre isso tudo aqui no nosso podcast de hoje. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. O Plano SAF tem agora o SAF Pet. Ó, você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, preste atenção que o SAF Pet pode ser incluído agora no seu plano SAF. Você que já é associado SAF e tem o seu pet em casa, você quer dar mais qualidade também para o seu melhor amigo, você pode incluir o SAF Pet no seu SAF assistencial. Então, está disponível para Nova Friburgo nesse momento. Então, você que está assistindo a gente em Nova Friburgo, nós temos uma grande audiência, inclusive páreo com Bom Jardim, né? Muitas pessoas acham que o nosso podcast é de Friburgo, inclusive. Então, você que está assistindo nosso podcast é de Friburgo, saiba que já está disponível a inclusão do SAF Pet no SAF assistencial. E você pode fazer essa inclusão, que vai ser o plano, vai ter um desconto. Vai ter um acréscimo apenas de R$12 no seu plano. Olha que legal. Então, é uma exclusividade para você que já é associado SAF e quer fazer a inclusão do seu pet. Caso o tutor já tenha o SAF Pet, pode fazer a migração. É uma informação que você pode pegar aí o seu SAF Pet, que você já tem, e migrar para o seu SAF assistencial. Qualquer dúvida, você pode escanear o QR Code, ir lá para o SAF assistencial no Instagram, mandar sua mensagem, ou também no WhatsApp que está aqui embaixo, você manda uma mensagem, tira todas as suas dúvidas, e o tutor também tem acesso ao Clube Sou Vantagens, que é esse que está aparecendo aqui em cima, descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados, também tem os sorteios da plataforma, tem sorteio de celular, de notebook, é só você ficar atento à plataforma que tem vários sorteios. Muito bom, né? O SAF tá aí para todo mundo, inclusive para o seu melhor amigo, para o seu pet. SAF assistencial, todo mundo tem. Gratidão a todos os nossos parceiros. Também, nosso grande amigo
Alain Barroso, os filhos dele, Cassiano, Heitor, a pastora Aline também está sempre com a gente, que são os proprietários da Soneca Home, grandes parceiros, inclusive amigos também da Simone, né? Isso que aí. eu vejo lá vocês sempre compartilhando, que estão juntos, os livros também, Sim, né? sim. E a Soneca Home está localizada em Nova Friburgo, lá no bairro Duas Pedras. Então você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, quer dar uma repaginada na sua casa, trocar os móveis da sua casa, a Soneca Home tem os melhores móveis para você. Até porque eles transformam casa em lar. Na Soneca Home você encontra uma grande variedade de mesas extensíveis, tem mesas de 4, 6 lugares, tem as cadeiras também unitárias, se você quiser comprar cadeiras separadas, tem o sofá-cama, sofá com retrátil, né? Você pode também encontrar lá na Soneca. E no quarto tem a grande variedade de colchões, cama box, cama com baú, travesseiros, cabeceiras, tudo isso você também encontra na Soneca Home. Além dos verdadeiros especialistas que vão poder te ajudar a escolher os melhores móveis para a sua casa. Inclusive, a gente tem 2 episódios aqui no nosso No Ar Podcast que a gente conversou com o Cassiano, com o Heitor, contando a história da Soneca, a procedência de qualidade dos móveis, e você pode assistir também aqui no nossa playlist, no nosso canal. E no Instagram, aqui embaixo, você acessa e confere todas as novidades que estão disponíveis na Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. Gratidão a todos os nossos parceiros. Também nós estamos conectados via Free Online. A Free Online é top, Free Online é você feliz. Free Online está disponível em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar. Tem Free Online expandindo aí para toda a nossa região. Você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, quer ter uma internet de qualidade, não vai deixar você na mão, uma internet que é de alta qualidade realmente, alta velocidade, e você aí pode acessar o QR Code, que você vai direto para o site da Free Online, lá você vai colocar a sua cidade, vai escolher o plano ideal para a sua realidade. Você que assiste filmes, séries, o No Ar Podcast, não quer que trave, você que trabalha também de casa, né, os atendimentos home office, precisa de uma internet de qualidade. E a Free Online está disponível aqui em Bom Jardim, em toda a nossa cidade. Beleza? Então, Free Online, você feliz. Acesse o Instagram também, confira as novidades, @FreeOnline. E aqui em Bom Jardim, nosso grande parceiro também é o nosso amigo Dr. José Edmo, do Espaço Saúde e Bem-Estar, localizado no bairro Jardim Ornelas, bem próximo ali à conhecida Ponte Seca, né? Você encontra ali na RJ o Espaço Saúde e Bem-Estar. Lá você encontra nutrição oncológica, tem laudo para bariátrica, também você encontra lá profissionais que vão cuidar da saúde dos seus pés, né? O spa dos pés. Tem nutricionista clínico também, psicólogo, tem fisioterapeuta, também tem shiatsu-terapia, massoterapia. É um espaço completo para você cuidar da sua saúde e também do seu bem-estar. Acesse o QR Code, você vai direto lá para o WhatsApp deles, pode mandar uma mensagem, tirar todas as suas dúvidas, também fazer os agendamentos. O Espaço Saúde e Bem-Estar fica localizado aqui em Bom Jardim, no bairro Jardim Ornelas. Gratidão, meu amigo Dr. José Edmo, um grande amigo aqui do nosso No Ar Podcast. Tamo junto, e se você quiser que sua marca esteja conosco aqui no nosso podcast também, anunciar conosco, só você mandar um direct com a gente no nosso Instagram, que a gente troca uma ideia bem legal, e vai ser bem legal também ter a sua marca vinculada aqui ao nosso No Ar Podcast, beleza? Vamos começar o nosso bate-papo, Simone. Da última vez que a gente conversou tinha tempo, né? A gente lembra que teve um cronômetro, né? Agora tá livre, né? Agora tá tranquilo. Mas como que foi essa jornada aí da campanha? Como que foi para você ter descoberto, né, a doença do câncer, ter passado por esse tratamento, ter passado pela campanha? Isso te prejudicou de alguma forma? Como que foi essa experiência para você? Olha, foi uma experiência de grande aprendizado. Eu acho que tudo que a gente passa na vida, a minha vida, acho que a vida de todo mundo está no controle de Deus. Ele tem tudo sob o controle dele. E eu creio que a minha doença, a descoberta, veio
pelo milagre. Uhum. Porque eu não sei se eu cheguei a te contar como que eu descobri a doença, mas eu estava no trio elétrico, né, na Marcha para Jesus, caí do segundo pavimento para o primeiro, fraturei 2 costelas e achei que eu tinha machucado a mama. Né? Posteriormente, vendo que os hematomas, o nódulo não sumia, eu procurei, né, um mastologista para ver se aquele caroço era do tombo. E quando eu fui pesquisar, fazer a biópsia, fazer os exames mais aprofundados, eu vi que descobri que não era um simples tombo. Eu já estava com um câncer invasivo na mama direita e localizado na mama esquerda. Então, isso foi um baque para mim. Eu descobri logo no início do ano, né, do mês no ano de 2024, no mês de março. E, assim, me levou a refletir. A princípio, eu pensei em desistir, tá? Eu pensei em não participar do processo eleitoral em 2024. Mas, assim, eu não senti... o meu momento foi de desistência, por causa do diagnóstico, por causa dos medos, por causa que tudo que toda mulher passa, ou qualquer pessoa que não recebe um diagnóstico de doença, uma doença séria como câncer, você tem a tendência de querer parar. Né? Mas quando você começa a buscar em Deus, buscar o renovo da presença do Senhor, buscar a presença de Deus, a gente começa a se renovar, né, na presença dele, e a gente vê que não é tempo de parar. Então eu continuei, né, houve o convite para que eu continuasse caminhando como vice-prefeita na candidatura, né, o doutor Paulo me convidou, e eu continuei, mas foi difícil, não foi fácil, porque a nossa convenção foi em julho, eu tinha uma semana de operada. Uma semana de operada. Quando nós fizemos a convenção, eu tinha tirado as 2 mamas 15 dias antes da nossa convenção. Eu tive que fazer repouso, então eu não podia participar de todas as atividades. Os encontros na zona rural eu não pude participar. Eu não pude participar de... Hoje, assim, o que me salvou, digamos assim, foi a rede social, né? Porque a rede social a gente consegue ter acesso às pessoas. Mas mesmo na rede social, muitas vezes eu estava debilitada, eu estava mal, né? Por conta dos medicamentos pós-cirúrgicos. E aí, de uma certa forma, prejudicou, assim, a participação do processo, né? Mas, assim, quanto ao resultado, eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não tenho, assim, um sentimento, foi isso ou foi aquilo que deixou, que impediu que a gente chegasse. Não. Não era o tempo, não era a hora. Aprove Deus que não fosse. Eu não tenho aquela sensação, porque eu estava doente. Não, porque Deus sabia que eu estaria. Deus estava no controle de tudo o tempo todo. Então, nada foge do controle dele. Né? Inclusive, eu fiz a cirurgia em julho e eu tive que repetir a cirurgia de novo em agosto, abrir novamente, porque ainda tinha margem comprometida de câncer na mama direita, e eu precisei operar novamente, então eu passei por todo esse processo, e só no finalzinho de setembro que eu estava com um pouquinho mais de condições, que eu pude participar de alguns comícios, que eu pude participar de algumas caminhadas, mas assim, faltando uns 15 dias para a eleição. Sim. Foi o que eu pude fazer. Mas, assim, eu agradeço a Deus, assim, imensamente, Tiago, a oportunidade na minha história, né? Porque a gente, quando vai passando por processos de vida, processos de doença, enfermidade, a gente começa a refletir na vida. O que a gente fez? O que a gente fez na vida? O que a gente fez até agora? Será que eu cumpri a missão que Deus me deu? E, assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu tive a oportunidade de ter sido a vereadora mais jovem, mulher da história da cidade. Eu fui vereadora com 23 anos de idade, mulher. Né? Eu fui a primeira vice-prefeita mulher da história da cidade. Então, assim, a gente fica feliz de poder ter participado desses momentos históricos da cidade onde a gente mora. Né? Hoje eu não estou, né? Eu até gravei um vídeo do Dia da Mulher falando sobre isso. A gente não está hoje na vida pública, mas a gente entende que a missão maior que a gente tem de vida, ela pode passar por uma vida pública, ela pode passar por um momento na política, ela pode passar por um momento em alguma área que a gente atue, mas a maior missão é ter a nossa família, é ter os nossos amigos, é a gente poder conviver com o próximo. Isso ninguém tira, né? Aquela coisa da gente poder ter ali o dia a dia. E isso foi o que me sustentou, a presença de Deus, a presença da minha família, a presença dos meus amigos, que a gente pôde dar continuidade e
seguindo em frente. Com certeza. Você citou algo que eu ia puxar aqui também, que foi essa questão de você ter sido a primeira mulher vice-prefeita da história de Bom Jardim e a única, né? Porque o atual vice-prefeito é homem, né? Sim, e sim. você, pelo menos aí por mais 4 anos, você vai continuar sendo a única. A única. Como que foi para você hoje, já passando o período? Porque eu sei que quando a gente está vivendo, né, o mandato em si, é tanta correria que a gente nem para pensar nesse contexto histórico de ser a primeira, né? De ser a que começou essa jornada. E hoje, com finalizando o mandato de vocês e de você já olhando para esse contexto histórico, já caiu a ficha para você? O que isso representa para você e também para sua história? Você fazer parte da história de Bom Jardim, que, sei lá, daqui 50, 100 anos, quando forem falar da história de Bom Jardim, vai estar o seu nome lá como a primeira mulher vice-prefeita da cidade. Sim, ainda tive a honra de, durante 15 dias, ter ocupado a cadeira de prefeita, né? Querendo ou não, 15 dias eu ainda ainda fui. Mas, assim, enfim, assim, uma alegria muito grande. Estar fazendo parte da administração, e creio que todos que participaram da administração ao longo da história da cidade, né, todos os homens que já foram vereadores, todos os homens e mulheres que já foram prefeitos, vice-prefeitos ao longo da história, é um momento muito importante, a gente saber que pôde contribuir de alguma forma para o crescimento da cidade. E, assim, o diferencial de ser mulher e estar ali, porque a política ainda é um lugar muito de homens, entendeu? Para nós, mulheres, entrarmos na política, em certos lugares, em certas esferas, ainda há muita discriminação. Ainda há muito... a gente ainda tem que provar o nosso valor de forma diferente. A gente tem que se destacar mais, do que, de repente, o homem que já se destaca, trabalha, a gente tem que fazer algo, a gente tem que fazer o diferencial. E não é um pensamento feminista, tá? Porque eu não sou feminista. Eu acho que a mulher tem que ter o espaço igual. A gente não tem que ocupar espaço de homens, a gente tem que ter espaço igualitário na sociedade. Todo mundo é igual. Deus fez um homem e mulher, fez todo mundo igual, não fez ninguém melhor do que o outro. Então, não existe essa situação de se achar superior aos homens, não. Nós provamos o nosso espaço, trabalhamos muito, mas é uma satisfação, é algo diferente, Tiago. Poder ter sido a primeira mulher, né? Dá um orgulho, né? Um sentimento de orgulho, de satisfação, de alegria. E realmente é muito bom, sim, muito bom. E eu agradeço a população ter me confiado esses 4 anos, agradeço a parceria de todos que estiveram comigo, agradeço essa oportunidade a Deus de ter sido esses 4 anos e foi muito bom. Eu acho que o bacana também, né, desses 4 anos que você passou, né, e boa parte desses 4 anos, você exerceu também um papel social dentro da prefeitura, né? Você pôde ajudar também muitas pessoas numa área que é de muita carência, né? As pessoas são muito carentes, as pessoas passam dificuldades e durante boa parte desses 4 anos você teve essa oportunidade também de estar à frente de uma pasta aí muito, na minha visão, uma das mais importantes da prefeitura. Muito importante. A Secretaria de Assistência Social é algo muito importante. Assim, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa ter podido passar por lá parte dos 4 anos, né? E ter participado, e aí, assim, participado de uma secretaria que tem uma gestão, tem recursos próprios, então a gente passa a conhecer mais de perto o que é gestão pública, porque é bem diferente do que é gerir uma empresa, do que você faz aqui a gestão do seu negócio, a gestão do serviço público é bem diferente, então eu pude ver mais de perto, e foi, assim, uma experiência muito boa, e principalmente numa pasta que eu amo, que é a pasta da assistência social, né, que é a pasta do cuidado, do carinho, poder atender as pessoas, poder ouvir as pessoas. Isso faz parte da minha história e continua fazendo, sabe, Tiago? Porque isso não faz somente na política. A gente acaba aguçando mais na política, em razão do cargo, em razão da secretaria, em razão de tudo que a gente participava. Mas eu continuo, né, nessa missão de atender as pessoas, de ouvir as pessoas,
né, pela minha missão religiosa também. Eu sou, né, eu milito nessa área, prego a palavra de Deus, então eu tenho prazer de falar de Deus e de ouvir as pessoas, de poder estar ali, de participar, de fazer uma oração, de interceder pela pessoa diante de Deus e também diante dos homens, né, que muitas vezes é para agilizar alguma coisa, dar uma orientação, como servidora, né, que sou servidora do INSS, é uma orientação. Você serviu público, eu continuo sendo servidora pública, né? Eu fui servidora pública no INSS, já faz 18 anos que eu estou no INSS, fiquei servindo o público 4 anos na prefeitura como vice-prefeita e continuo servindo hoje, né, tanto como servidora e também na missão de pregar a palavra de Deus. Eu vi no seu Instagram, né, que você compartilhou que a sua agenda de pregação, né, que você tá também com essa missão de Sim. ir às igrejas, dar palestra, pregar Sim. e tudo mais. Como que está sendo isso para você? Você está indo dar o seu testemunho? Como que é a sua pregação? Conta um pouquinho para a gente também dessa área mais religiosa. Eu, assim, pregar a palavra de Deus sempre foi algo que eu sou apaixonada, porque eu amo a palavra de Deus, eu amo a presença de Deus, e, assim, é algo que eu creio que, assim, as pessoas estão muito carentes, a gente precisa falar de Deus, a gente precisa levar a sociedade a viver mais em comunhão com o Senhor. Eu acredito que se a gente tiver valores cristãos impregnados na nossa sociedade, não é religião, sabe? Não é religião, não são rótulos de igreja, porque isso nada disso salva ninguém. O que salva são os valores cristãos, a palavra de Deus, a presença de Deus nos locais, né? Isso faz toda a diferença. Então, eu acho que eu tenho ido às igrejas, eu tenho ido a instituições, dar palestras. Algumas palestras são sobre a situação que eu vivi, o câncer de mama, né, falando sobre a importância do autocuidado, falando sobre a importância da mulher fazer os seus exames preventivos, né, falando da importância do autocuidado, até mesmo para a mulher cristã, porque muitas vezes nós usamos a fé como refúgio e achamos que, crendo em Deus, não precisamos ter os cuidados necessários. Está errado isso. Nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do templo, zelando a parte de higiene, a parte de cuidado, a parte de beleza. Tudo isso a gente fala um pouco. E dentro da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo põe no nosso coração, a gente fala pregando, né, dentro do que Deus traz a direção. Eu tive recentemente pregando para empreendedores numa igreja lá em Cordeiro. Esse final de semana agora eu preguei lá em Campo do Coelho e em Friburgo. E a gente tem rodado aqui a região, levando a palavra de Deus, cumprindo a missão que Deus nos confiou. Que legal. De uma certa forma, agora você tem mais liberdade, né, para poder cumprir essa missão, né? Mais tempo, porque a agenda política, né, era muito extensa, trabalhava muito, então muitas vezes a agenda que eu amo de fazer, pregando a palavra de Deus, ficava um pouco prejudicada. E eu entendo que a vida é feita de ciclos. Meu ciclo agora é esse, meu ciclo agora é inspirar pessoas, é inspirar vidas, é falar de Deus, é fazer palestras, é falar da presença de Deus. E é isso que eu escrevi no livro, entendeu? Eu creio que o câncer, o que eu vivi, a experiência que eu vivi, mudou a minha vida como pessoa, mudou minha vida como cidadã, mudou minha vida como mulher. Eu passei a ver as coisas muito mais leves, sabe? Eu queria muitas coisas a ferro e fogo. Eu era muito exigente comigo mesmo e com as outras pessoas. E hoje eu levo a vida um pouco mais leve. E isso que eu procuro ensinar, porque o nosso Deus, em Mateus 11:28, diz que: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Ele diz isso. Ele faz esse convite para a gente ir até ele. Promete alívio, promete que ele livra dos nossos fardos. E muitas vezes a gente teima em carregar os fardos, sabe? A gente coloca nas costas e não quer tirar, enquanto ele faz o convite para que a gente venha até ele, que ele nos faz livre de todo o cansaço, né? E é isso que a gente tem que pregar no dia de hoje, porque a sociedade anda cada vez mais pelo dinamismo, né? Ocupada demais, a geração viciada em dopamina, né? Dopamina através do entretenimento, redes sociais. A gente é viciado em conectividade quando nós deixamos de conectar com Deus e conectar com a nossa família. Então, as verdadeiras conexões estão sendo perdidas.
em razão das conexões tecnológicas. É verdade, Né? é verdade. Inclusive, nós que somos católicos, né, nós estamos no período da quaresma, né? Sim. E aí, né, todo católico que vive a quaresma é Aham. convidado a fazer algum jejum, alguma Aham. abstinência, Aham. algo de mortificação mesmo, né? A minha escolha esse ano foi não assistir Reels de Instagram. Porque o pessoal sempre fala assim, tem que ser algo que pode ser viciante. O refrigerante, o doce, né? Algo no tipo assim. Uma das escolhas que eu tive foi, eu só vou utilizar o celular para trabalho. Isso aí. E é num sentido, não que depois que passar 40 dias você volta ao normal, não. É de você criar um novo hábito. Se eu conseguir ficar 40 dias, eu posso ficar 50, posso ficar mais tempo e não vou retomar esse hábito, né? Isso aí. Um dos capítulos do meu livro eu falo isso. Eu até estimulo a pessoa a pegar lá nas configurações do celular e procurar ver quantas horas ela ficou no celular. A gente fica apavorado quando vê. Sim. A gente não imagina que a gente fica tanto tempo na rede social. Sim, A gente, sim. quando vai verificar aqui na configuração, porque o celular aqui, as configurações não mentem. Elas dizem exatamente o tempo que você ficou nas redes sociais, o tempo que você ficou no celular. E isso nos espanta, porque as verdadeiras conexões estão sendo deixadas para trás. Exatamente. Né? E para quem trabalha com o celular, acaba sendo mais difícil ainda. Sim. Porque você acaba misturando muito o que seria a sua produtividade com ele do que você jogar tempo fora. Porque Sim. nada mais do que isso, é jogar tempo fora, Isso aí. você ficar muitas vezes rolando ali o Reels do Instagram, por exemplo, do TikTok. Graças a Deus o TikTok eu nem tenho, né? A gente tem o do estúdio, do podcast em si, mas eu nem uso. Mas o meu problema tava com o Instagram mesmo, porque como a gente é muito ativo no Instagram, acaba que você entra para ver um negócio, daqui a pouco sua cabeça já tá paralisada ali. Sim. E aí, quando a gente identifica isso, fala, opa, vamos, né, recalcular a rota, vamos fazer diferente, porque não tá legal assim. E assim como qualquer vício, que aí entra o vício do álcool, o vício do cigarro, quando você tá num dia que não tá tão bom, a tua mente quer aquilo. Ela quer descansar, digamos assim. Desligar do problema. Exatamente. Né? E acaba que esses vídeos curtos, pela questão de dopamina, jogar dopamina muito fácil, você não precisa se esforçar, é só você estar ali parado e ficar rolando. O teu cérebro cada vez mais vai querer aquilo, como todos os vícios, né? E quando a gente identifica isso, é a hora da gente ir lá e cortar. E cortar mesmo. Só que nós, adultos, conseguimos identificar isso. A minha preocupação são com as crianças. Sim. Né? Elas não conseguem identificar e a gente vê uma geração nervosa, ansiosa, que briga, que chora por causa do celular. Né? Isso nos preocupa muito. Né? As crianças hoje, o excesso de informação, o excesso de exposição, né, é algo que tem que ser repensado. Sim. Você, como essa parte religiosa, né, de estar dentro da igreja, você acredita que as igrejas, né, estão preparadas para orientar os pais, por exemplo, quanto a isso? Porque muitas vezes os pais não estão... Não tem um norte, digamos assim. E muitas vezes a igreja é uma forma de guiar, né? Um manual. Será que já chegou na igreja essa questão dos líderes, as lideranças, também trabalhar esses temas com os pais? Eu acho que deve ser ampliado isso, né? Algumas igrejas, sim, têm trabalhado, trabalham com os pais, né? Algumas igrejas fazem encontro de família, e nesses encontros de família fala sobre como lidar com as crianças, mas, né, de uma maneira geral, eu acho que tem que ser uma coisa trabalhada também. Igreja, família, escolas, né, fazer uma interação. Hoje tem a lei recente que foi proibido o celular na escola. Olha como foi polêmico. Né? Alguns defendem, tem que realmente proibir. Outros, eu ouvi pais que foram contra. Eu ouvi de pais que foram contra a decisão. Então, assim, a gente fica... É questão mesmo da gente orientar, de trazer isso para a mesa de debate, né? Sim, com certeza. Eu lembro que quando eu estudava,
né? Então, eu tenho 28 anos, eu tenho uns 12 anos atrás, né? O ensino médio, 13 anos atrás. Os celulares nem eram tão modernos como os de hoje. E naquela época já era uma polêmica muito grande, né? Nem tinha muita coisa no celular, o celular só dava escutar música muito mal e tal. E já era uma polêmica muito grande. Hoje que você tem um mundo na palma da mão, eu acho que é um tema muito, muito mais complexo, porque as pessoas, na verdade, não querem lidar com o problema. É melhor ter o problema ali e deixar o problema Exatamente. lá, né? E quando você cria uma lei, por exemplo, como essa, você está mexendo diretamente na ferida, né? E lidar com o problema é complicado, né? Ninguém quer. Melhor jogar para debaixo do tapete, né? Sim, exatamente. É o que as pessoas fazem muitas vezes, né? Exatamente. A gente vê que quando se envolve nessas questões de lei, por exemplo, aí a gente puxa o assunto de política de novo, né? É algo muito complicado, porque a lei, quando ela é proposta, ela vai sempre agradar uma parte da população e desagradar uma outra parte. Não tem como ser 100%, mas eu penso que tem que ser o bem comum, o bem geral, pelo menos o bem da maioria, né? Igual recentemente saiu a proposta da lei anti-Uruan, que seria não ter financiamento de prefeituras para shows que fariam apologia ao crime, algo do tipo. Eu sou favorável, por exemplo. Eu também sou. Eu não acho que o meu imposto tem que pagar esse tipo de situação. Se a pessoa quer assistir esse show, ela vai lá, paga o ingresso e tal. Paga o ingresso para assistir. Mas não o dinheiro público. Shows com conteúdos pornográficos não podem ser custeados com recurso público, né? Exato. Então, tudo isso acaba mexendo com temas da sociedade hoje em dia, Simone, que as pessoas estão... Eu não sei se a pessoa perdeu a capacidade de debater, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas cansaram. Eu acho que é um pouco do reflexo do autoexposição à internet. Você vem tudo pronto. Para que eu vou pensar? Para que eu vou fazer algo? Se está tudo pronto ali, né? Com certeza. Falando sobre o seu livro, né? Como que surgiu a ideia de escrever ele? Olha, assim, algo... Desde de pequena, eu sempre gostei de escrever. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipop Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22 981 39 1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Falando sobre o seu livro, né? Como que surgiu a ideia de escrever ele? Olha, assim, algo... Desde de pequena, eu sempre gostei de escrever. E eu escrevi alguns livros, assim, na infância, aquela coisa da adolescência, no ensino médio, mas nunca publiquei. Aí, nesse período eu brinco, falo que o meu período da caverna, né? Que eu fiquei de molho em casa, de repouso, sem poder sair, e eu fui ficando inventando moda. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso colocar isso. E eu fui sentindo de Deus de colocar essa minha história no papel, o que eu passei. Não é um livro autobiográfico, eu não falo da minha história de vida, não é da minha história de vida. Até porque eu participei do livro Mulheres de Sucesso. No livro Mulheres de Sucesso, eu participo com um capítulo falando da minha história de vida. Esse livro não é isso. Esse livro é o intuito de... a princípio, está só no formato e-book. Eu trouxe ele aqui hoje. Esse foi só um modelinho, mas eu vou trazer para vocês, assim que a editora me mandar o final, eu vou trazer para vocês com a dedicatória de presente aí para o Noir, para vocês aí. E esse livro fala de como eu venci, descobri. Eu falo assim, eu encontrei a felicidade. Por que eu usei esse tema, eu encontrei felicidade? Eu acho que hoje a grande plataforma que as pessoas procuram na rede social, as pessoas querem ser felizes. Elas querem encontrar a felicidade. Sim. Então elas vão assistir um vídeo, elas vão para um show, elas vão para uma festa, elas vão para uma balada, elas vão para algo que elas querem encontrar, é a felicidade. Muitas vezes buscam coisas que não vão preencher o vazio, porque todos nós temos um vazio existencial. Esse vazio que nos faz buscar a felicidade. E assim, eu fui refletindo, eu falei, meu Deus, primeira coisa é quando a gente passa por certos problemas, mas o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa doença? Por que eu estou passando por algumas lutas? Por que eu estou passando por algumas batalhas na vida? E aí você começa a questionar sobre a felicidade. E eu descobri, nesse processo todo, que eu sou uma pessoa feliz. E que a felicidade, ela independe das circunstâncias. Ela independe do que a gente está passando no momento. E isso não quer dizer que eu não passe por momentos de tristeza, ou que eu não chore, ou que eu não passe por decepções. Não é isso. Eu passo por todos os processos, por tudo que uma pessoa passa, de tristeza, de lutas, mas eu sou uma pessoa feliz. E essa felicidade eu encontrei em Deus, através da busca da presença de Deus, do autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, tem a ver de se conhecer também, porque nós cristãos, muitas vezes, refutamos essa questão do autoconhecimento, achando que está buscando em si mesmo, nós não somos nada, não tem que buscar em si mesmo. Não. Deus colocou na gente tesouros. Ele colocou em vasos de barro, nós somos vasos de barro, ele colocou na nossa vida. Então, podemos procurar, sim, na gente, porque se nós somos templo do Espírito Santo, se somos templo de Deus, a gente procura na essência, naquilo que ele colocou na gente. Então, assim, trabalhar em si mesmo, trabalhar a mente, acreditar, trabalhar no positivo, começar a ver o lado bom da vida. Então, é esse o foco do livro. É a gente aprender a olhar o lado bom da vida. Problema todo mundo passa. Luta todo mundo passa. Mas o que eu aprendo com isso? Eu posso escolher. Eu tenho esse poder de decisão.
Eu narro aqui no livro algumas histórias, eu narro até uma história de um homem extremamente mal-humorado, extremamente uma pessoa que sempre estava pensando negativo, sempre pensando coisas negativas, e ele trabalhava no frigorífico, até que um dia ele ficou preso dentro de um frigorífico, e bateu, socou a porta e não conseguiu sair desse frigorífico. E ele achou um pedaço de papelão dentro do frigorífico, escreveu uma carta de despedida e foi encontrado morto no dia seguinte. Porque ele estava dentro do frigorífico, ele ficou desesperado. Só que quando a equipe de resgate chegou, viu que o caminhão frigorífico estava desligado e que a temperatura que ele estava era ambiente. Ele morreu porque ele acreditou que estava dentro de um caminhão frigorífico. Entendeu o poder da nossa mente? Ele acreditou. Então, assim, se eu acredito, se eu coloco a minha fé focada em Deus, quando a Bíblia fala, se tiveres fé e disseres a esse monte, sai daqui e vai para o outro lado, e isso vai acontecer, o que Deus estava querendo dizer é que se a gente colocar na nossa mente, a gente alimentar o nosso subconsciente com palavras positivas, com algo de Deus, com pensamentos bons, com a visão boa da vida, todo o nosso corpo será são. Né? Se os teus olhos forem bons, todo o nosso, né, a gente vai estar na luz. Se os nossos olhos forem ruins, que grandes trevas serão. Então, esse livro eu falo sobre isso, sobre o encontro da felicidade, que é possível a pessoa ser feliz, é possível nos dias de hoje. Então, a pessoa que está nos assistindo aqui, que está num processo de angústia, de tristeza, entendeu? Eu quero dizer que é possível ser feliz. E a receita está em Deus, está em buscar, em ouvir. Para isso tem mecanismos de apoio. Aí a gente fala de mecanismos de apoio. Tem as igrejas, tem mecanismos de apoio, os grupos, a família, terapias. Então, assim, eu sou a favor da terapia, sou a favor da pessoa ter um atendimento psicológico, entendeu? Da gente poder sair desses ciclos, entendeu? Nesse momento. Então, eu falo disso no livro. Foi um projeto que surgiu, está na Amazon, tá? Quem quiser adquirir na Amazon está pelo formato e-book. Pessoa que tiver o Kindle, ela pode ler pelo Kindle. Na plataforma QIFI também está em PDF, tá? Pelo QIFI. Inclusive no QIFI eu estou querendo elaborar alguns vídeos, tá? Para poder falar sobre isso. Eu quero trabalhar essa questão de ajudar as pessoas. Que legal. Quero ajudar as pessoas porque eu fui muito ajudada. Eu recebi ajuda do alto, ajuda de Deus, ajuda dos amigos, de pessoas que oraram por mim, pessoas que torceram por mim. Então, eu entendo que se eu tive essa experiência na vida e eu venci o câncer, eu quero ajudar outras pessoas a vencerem da mesma forma, e para isso eu estou me colocando à disposição de Deus e das pessoas aí para ajudá-las. Muito legal. Dois pontos interessantes, né? Vou puxar um primeiro, depois eu falo do outro, mas sobre essa questão de pensar positivo, né? É algo interessante porque quando a gente tem essa mentalidade negativa, parece que a gente vai atrair tudo realmente negativo pra gente, né? É como você deu o exemplo aí do homem que ficou tão pensando que ia morrer, que ele sentiu aquilo tudo. E a gente pensa que hoje muitas pessoas têm doenças psicossomáticas porque tem traumas que carregam a vida inteira. A falta do perdão é uma dessas causas, né? Da pessoa não se perdoar ou não perdoar as outras pessoas, não saber liberar o perdão, por exemplo. Pessoas que tiveram algum tipo de abuso na infância e carregam isso a vida inteira. Exatamente. Então, é algo interessante que a gente tem que abordar, e a gente gosta sempre de abordar isso aqui no podcast, porque isso, ao longo prazo, vai deixar a pessoa doente. Tiago, cada um tem uma história. Cada um tem uma história de vida, tem uma história, muitas vezes, de abusos. Não abusos somente físicos, alguns de abusos de palavras. Tem muitas pessoas que foram abusadas na infância, que ouviram, você não é nada, você não é ninguém. Ouviram isso a vida inteira. Então, uma criança que ouviu isso a vida inteira, quando ela chega na fase adulta, como que ela vai despontar?
Ela ouviu a vida inteira que ela não ia ser nada, que ela não ia ser ninguém, que ela não ia chegar a lugar nenhum. Então, são ciclos que precisam ser quebrados. Então, a gente entende que a pessoa precisa ter um atendimento para quebrar esse ciclo de violência na sua família. É muito comum a gente ver uma mulher que é envolvida numa situação de violência familiar, violência doméstica, e ela larga o agressor. Tempos depois, ela se envolve com outra pessoa e se envolve com outro agressor. E aí a gente fica entendendo, poxa, que ela faz mais escolhas. Essa mulher, a gente brinca, tem o dedo podre para escolher namorados, mas não é isso, gente. É uma história que ela precisa se ressignificar. Ela precisa passar por um processo de revalorização. Ela precisa entender que ela é em Cristo e quem ela é como mulher na sociedade, que ela não tem que aceitar ser agredida, ela não tem que aceitar ser diminuída por nada, nem por palavras, nem por gestos, por nada. Então, isso é uma caminhada de autovalorização. Sim. E essa autovalorização, eu entendo que é fortalecida pela palavra de Deus. Porque Jesus valorizou as mulheres. Sim. Jesus valorizou. Deus podia ter mandado o filho dele de uma maneira extraordinária. Deus escolheu habitar o filho dele no ventre de uma mulher. Sim. De uma mulher simples, de uma mulher que passou por muitas situações para poder gerar o Filho de Deus, que foi Maria. É verdade. A gente estava assistindo sexta-feira o filme A Paixão de Cristo lá na igreja, né? Thalia passou para a turma dela de Crisma, né? Aí eu fui lá assistir junto e esse filme do Mel Gibson, né? Mostra próximo do que Jesus passou, né? Enquanto os homens chicoteavam, humilhavam ele, quem estava na beirada do caminho chorando pelo que Jesus estava sofrendo? Maria e as outras mulheres, né? Porque durante o ministério de Jesus, Jesus teve muito encontro com mulheres, né? E as pessoas que seguiam Jesus, a gente tem os 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Mas as mulheres também acompanhavam Jesus para onde ele ia. Dos discípulos de Jesus, só João foi até a cruz. Todos abandonaram Jesus. Todos. E as mulheres estavam lá. Estavam. Quem foi lá? Maria Madalena, que foi no túmulo. As mulheres foram até o túmulo no domingo para poder fazer os costumes do corpo, né? Cuidar do corpo de Cristo. Elas chegaram, as mulheres que foram. Sim. Né? Pedro foi depois, mas as mulheres foram na frente. Exato. As mulheres, elas fizeram diferença no ministério de Cristo. Sim. E ele valorizou a presença, a nossa presença, a presença das mulheres. E isso é lindo, porque mostra que as mulheres não têm que se sentir diminuídas, nem as mulheres que ouvem palavras que ferem ao coração não podem aceitar isso, não podem aceitar viver, porque nós não somos menores, né? Sim. E ao contrário de que muita gente fala, o cristianismo, ele valoriza as mulheres, né? Ele dá lugar de protagonismo para as mulheres, né? As pessoas falam, família patriarcal, cristã, a mulher ela é submissa, que é isso. Submissão não é isso que as pessoas tentam mostrar. A submissão é a mulher aguentar, apanhar, aguentar palavras duras, aguentar ser abusada. Não. Submissão, que a Bíblia fala, de companheirismo. É de você viver lado a lado da sua família, lado a lado do seu marido, lado a lado das relações de trabalho, onde você tem um homem que faça parte das suas relações de trabalho, lado a lado. É questão de de ter companheirismo, é questão de ter respeito, de saber respeitar. Né? A gente tem que saber respeitar as pessoas. E respeitar os homens, respeitar as mulheres, respeitar as pessoas que compõem a sociedade. Exato. Né? Então, assim, submissão, eu entendo que é isso. É entender o seu papel. O nosso papel na sociedade. Sim. É não querer roubar o papel do outro. É se submeter ao nosso papel. Isso que sim. Com certeza. E não roubando e não querendo usurpar o lugar de ninguém. Sim, e pensando nesse sentido, né, ainda dentro desse tema, né, de valorização da mulher, eu vejo que a sabedoria tão grande das pessoas que escreveram a Bíblia, né, e foram inspiradas por Deus de escrever a Bíblia, o próprio relato do Gênesis, da criação da mulher, né, de tirar do lado de Adão, né, da costela de Adão, para justamente colocar a mulher ao lado do homem, né, do lado do homem. Então, não é nem da cabeça e nem dos pés, é ao lado, né, é a auxiliadora, é a companheira. Então, eu acredito que seja homem, seja mulher, se ele
fala que ele é cristão, ele não pode pensar diferente disso. Isso aí, com certeza. E aí o pessoal fica culpando a mulher porque a Eva, que comeu do fruto, levou para Adão, né? Sim. Só que a Bíblia fala que Deus falou para Adão cuidar do jardim. A ordem foi para Adão cuidar do jardim. E se a serpente chegou perto da Eva, é porque ele não estava cuidando direito. Ele não cuidou direito. Exatamente. A ordem foi dada para ele. Vacilou, né? Mas é interessante, Simone. Sobre o outro ponto que eu queria puxar aqui, né? Falando sobre essa questão do câncer, né? Que você passou. Todo mundo que passa por esse problema, essa doença, e consegue superar, diz que a vida era de um jeito antes do câncer e depois do câncer se tornou uma outra coisa. A pessoa conseguiu ressignificar muita coisa. Você observou isso na sua vida também? Sim, eu acho que esse livro, até eu coloquei Encontrei Felicidade, mas poderia ser O Câncer Mudou Minha Vida, sabe? Porque mudou. O câncer mudou a minha vida. Mudou a minha vida, mudou minha perspectiva de mundo, mudou minha perspectiva de vida. Eu não tenho mais aquele desespero que eu tinha de tudo querer para ontem, né? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, ainda tenho as minhas crises de ansiedade natural, mas a visão global do mundo mudou muito. Passei a valorizar os momentos em família, valorizar os momentos com os amigos, valorizar, sabe, pequenas coisas que às vezes eu passava tão batido na correria do dia a dia, no trabalho, era tanto trabalho, tanta coisa que eu fazia, que passava batido e eu não valorizava essas pequenas coisas. Hoje eu valorizo muito. Sim, eu assisti um vídeo recentemente até do Padre Christian, né? Ele muito famoso na internet. Eu sigo ele. E ele estava contando, né, que teve um dia que ele acordou de manhã, ele tinha que ir pra rádio, alguma coisa do tipo, né? Eu vi esse vídeo. E aí ele queria tomar um café da manhã e tal, e ele abriu a geladeira, só tinha água. Aí ele ficou revoltado. Só tem água. Quem quer tomar água de manhã? Eu queria aqui um Toddy, né? Um iogurte. E só tinha água. Aí, tava na hora, ele foi pra rádio e tal, fez o programa dele. Na hora que ele tava saindo, ele escutou uma pessoa chamando ele. Falou assim, Padre Cristian, vem cá que meu pai tá querendo falar com o senhor e tal. Aí ele foi lá, atendeu, né, a demanda, e aí ele perguntou o que o seu pai tem e tal. Então a gente está indo agora para uma cirurgia que meu pai ele tá com acho que um câncer, um tumor, né? Alguma coisa assim. Exatamente, que veio da garganta e tal. E ele está querendo uma bênção sua para esse tratamento, para essa cirurgia. E aí ele foi lá e deu a bênção e conversou. Mas o senhor nessa situação, tal, o que o senhor mais gostaria? Se você pudesse pedir algo para Deus, o que você gostaria? Ele, um copo d'água. Foi. Aí ele falou que aquilo foi uma flechada. Flechada. Eu vi esse vídeo do padre. Muito bonito, muito boa reflexão. É a questão de valorizar as pequenas coisas, né? Aí. Quem valoriza um copo d'água, né? Então, nessas questões, quando a gente se depara para uma situação mais grave, né? E é uma situação que a gente fica realmente preocupado, né? Por exemplo, eu... Quando soube da notícia, né, quando você divulgou, eu fiquei preocupado, né? Eu, com boa parte dos bons jardinenses, te mandaram mensagens também de apoio, né? E a gente fica pensando, né, poxa, como que deve ser para a pessoa passar por isso? Não é fácil. O diagnóstico não é fácil. E assim, eu procurei não esconder, porque eu sempre fui uma pessoa que eu achei que eu precisava encarar tudo de frente. E a primeira coisa que eu fiz, no dia 8 de abril, eu gravei o vídeo. 8 de abril foi o Dia Internacional da Luta contra o Câncer. E eu falei, eu vou gravar. Eu olhei aquilo. O dia 8 de abril, eu falei assim, eu vou fazer alguma arte, vou postar, porque é hábito a gente sempre fazer uma artezinha, postar de alguma data comemorativa. Mas eu falei, não, agora não é apenas uma data. Agora eu estou vivendo. Eu preciso gravar, eu preciso falar, preciso relatar isso. E, de certa forma, Tiago, é uma maneira também de a gente ajudar outras pessoas. Porque eu fui muito ajudada por muitos outros vídeos de outras mulheres. Eu posso aqui até aproveitar a oportunidade de falar um pouco do que é o câncer, né? Sim, claro. O meu câncer foi um câncer luminal A. É um câncer, um dos mais simples, muito comuns entre as mulheres, mas é um câncer mais simples, entendeu? É um câncer menos invasivo, menos agressivo. Eu descobri isso quando eu fiz o exame, deu na biópsia que era câncer, só veio o resultado escrito carcinoma.
O resultado do exame ele não vem dizendo o tipo de câncer. Então, quando a gente recebe o exame carcinoma, a gente pira. A gente fica com o coração assim, bastante preocupação, com muitos pensamentos negativos. E aí a gente precisa se apegar a Deus, se apegar na nossa rede de amigos, mas precisa seguir o tratamento. Aí eu fiz o imunohistoquímico, que é o exame posterior à biópsia, e aí no imunohistoquímico sai a classificação do tipo de câncer que é. Né? O meu câncer, ele veio com um alto índice de progesterona e estrógeno, então era um câncer com hormonal, por ser um câncer hormonal, era um câncer classificado como luminal, né? Podia ser luminal A ou luminal B. Ele foi luminal A porque tem o K, eu não sei se é KI67, não lembro os termos específicos, mas é o índice de propagação que ele tem. Ele é menos agressivo, por ele ser menos agressivo, ele estava abaixo de 10%, por isso que ele era luminal A. E tem uma outra questão, uma outra classificação, é se o HER2 é positivo ou negativo. Né? Então, isso, dentro de tudo isso, o médico classifica o câncer, o tipo de câncer, e aí ele vai classificar o tipo de tratamento. Como o meu era luminal A e o tumor estava pequeno, o primeiro passo foi, vamos fazer a cirurgia. A cirurgia. Eu poderia ter optado por uma cirurgia só do quadrante, foi retirada parte da mama, mas o meu astrologista falou, olha, seu câncer está um câncer invasivo, o quadrante, retirando o quadrante pode ser que não fique tão bem feito, e você também está com câncer localizado na mama esquerda. O da mama esquerda era o câncer in situ. O câncer in situ, ele é localizado, ele ainda não atingiu a corrente sanguínea, não se espalhou pela mama. Então, pela literatura, ele nem é considerado câncer muitas vezes. É como se fosse, digamos assim, um pré-câncer. Né? Mas é aconselhável que, diante do quadro que eu estava na direita, que eu operasse também a esquerda. Então, eu fiz a retirada das mamas, tá? Adenomastectomia total, retirada das mamas totalmente. Na retirada da mama, foi feita a reconstrução com próteses. Hoje é um direito que a mulher tem. Tá? A mulher usuária de plano de saúde, ela tem direito. O atendimento do SUS, ela tem direito. Tá? A mulher atendida pelo SUS, você tem direito à sua reconstrução da sua mama. Tá? Então, assim, foi reconstruído com próteses. E foi feita a cirurgia da axila, para ver se algum linfonodo, porque tira os linfonodos da axila, os linfonodos são glândulas que a gente tem nas axilas, que elas costumam fazer como se fosse o filtro do câncer. E no meu caso, graças a Deus, ela não tinha espalhado. Ele não havia nenhum linfonodo atingido. Porque se ele tivesse sido atingido, eu precisava fazer o esvaziamento axilar. Eu não precisei fazer o esvaziamento axilar, e foi só retirada dos linfonodos. Primeiro passo. Segundo passo, o material que é tirado na cirurgia, ele vai para a biópsia. Quando esse material retornou da biópsia, acusou que na minha mama direita ainda tinha margem comprometida. Então, precisou abrir novamente, tirar a prótese, fazer a retirada da parte comprometida e recolocar na prótese. Isso foi na mama direita. Depois, eu precisava passar por tratamento, né? Então, foi aí a segunda fase, porque o câncer era luminal A. Existe o câncer luminal B, que é quando o índice de proliferação é maior. Existe o câncer triplo negativo. Existem 4 tipos de câncer de mama. Né? E tem câncer de mama que vai direto para a quimioterapia e não passa pela cirurgia antes. Né? Tem câncer que cada um é de um tipo. Por isso é importante a pessoa, porque a primeira coisa que a gente quer ouvir do outro. Sim. É bom a gente ouvir outra experiência, mas a gente tem que entender que cada mulher é única. Certo. Então, a gente precisa confiar, estabelecer uma relação de confiança com o nosso médico, porque o nosso médico é que vai dizer qual o tipo de tratamento indicado para o nosso caso. Então, não adianta a gente ficar, né, preocupado, nervoso e procurando saber de um e outro, embora é importante a gente saber, mas assim, a gente tem que saber que cada mulher é uma. Eu me coloco até à disposição, Tiago.
né? Não sou da área médica, mas como pessoa que viveu isso, quem quiser, eu estou passando, eu recebi um diagnóstico, eu estou na dúvida, eu queria trocar ideia, pode mandar mensagem pelo direct, pode mandar mensagem pelo Messenger. Eu já falei com várias mulheres aqui de Bom Jardim que passaram por situações assim. Quando eu descobri, eu conversei com algumas mulheres que viveram isso, então agora eu quero poder contribuir, né? Então eu me coloco à disposição. Posterior, eu ia ser aconselhado que eu fosse fazer quimioterapia. Aí eu fui no oncologista, o oncologista disse que é para eu fazer quimioterapia. Seriam 4 sessões brancas e eu iria começar dia 10 de outubro, logo depois da eleição. Aí eu procurei outros oncologistas para trocar ideia da minha situação. E eles falaram, como o meu tumor alcançou a medida de 2 centímetros, havia divergência em razão disso, porque a literatura diz que até 2 centímetros está isento no meu caso, do luminal A, estaria isento de quimioterapia. Acima de 2 centímetros faria quimioterapia. Então, assim, chegou um consenso que eu não precisava. Eu estou me tratando com a doutora Sabrina Chagas, lá no Oncodor, no Rio, e com o médico doutor Camilo, aqui em Friburgo, no São Lucas. Então, chegaram no consenso que eu não precisaria passar pela quimio, eu estou fazendo bloqueio hormonal. E aí, o bloqueio hormonal, Tiago, eu faço bloqueio com tamoxifeno. Eu vou, a princípio, por 10 anos, vou precisar tomar tamoxifeno. E faço bloqueio hormonal injeção de 3 em 3 meses. E aí que entra para falar com as mulheres, assim, é uma loucura o bloqueio hormonal. O bloqueio hormonal, eu tenho que zerar o meu estrogênio, minha progesterona, sabe? Eu tenho que zerar meus hormônios. E eu fui forçada a entrar na menopausa. Eu estou com 48 anos, algumas mulheres já estão na menopausa nessa idade. Mas o que uma mulher entra gradativamente na menopausa natural, eu fui da noite para o dia, com injeção. Eu tive que fazer bloqueio radical. E aí eu sinto tudo. Os calores, já estou sentindo aqui. Os calores. Vou abaixar o ar. Não, pode ficar tranquilo. Eu estou sentindo. Os calores, o nervoso. Tem que ter muita paz, muita serenidade, porque a vontade é atacar tudo. Cuidado, Thalia. Se prepara. Tá. Se prepara, Tiago, quando estiver na menopausa, porque a vontade é tacar tudo longe. Tipo uma TPM. Exatamente, contínua. Prolongada. Obrigado por me alertar. Estou te alertando. É uma TPM prolongada. Então é exatamente isso, em razão do bloqueio hormonal. E aí que eu falo. Mas espera, antes de você continuar, você falou que foi da noite pro dia. É tipo assim, você tomou a injeção, no outro dia você já acordou assim? Não, 15 dias mais ou menos Tá. começou. Eu comecei o tratamento com a medicação e com a injeção em outubro. No final de outubro, no dia 10 de outubro eu já tomei a injeção, já comecei com o tratamento. Aí eu comecei, e 15 dias depois começaram os calores, começou a irritação, a irritabilidade, a gente fica um pouco sem paciência, TPM mesmo, só que contínuo. E aí a gente aprende a conviver. A questão que alguns chás eu não posso tomar, o que a maioria das mulheres tomam um chazinho de amora para aliviar os sintomas, eu não posso. O chazinho de camomila para aliviar os sintomas não pode, porque eles têm interação medicamentosa com o medicamento que eu tomo. Entendi. Então, corta os efeitos, né? E aí a gente tem que ir seguindo, vai gelo, vai tomando água gelada, vai ar-condicionado, geladeira, tá quase que abre uma hora dentro da geladeira. Mas é assim, mas faz parte da vida. Sim. Né? Eu estou aí e eu me coloco à disposição para ajudar outras mulheres também, porque é interessante, é legal a gente trocar ideia desses sintomas, porque, gente, quando a gente descobre, quando a gente fala, é tudo muito novo. E a gente fala assim, eu estou passando por isso. A pessoa fala, mas eu também passei. E aí, como que você venceu? E a gente vai trocando ideia. Eu fazia assim, eu fazia assado, eu tomava um chá tal. Esse chá eu posso tomar, então eu vou tomar também. Então, assim, a gente vai aprendendo com as pessoas ao nosso derredor. E isso é importante. Essa comunicação, esse contato com as pessoas, conversar, compartilhar.
experiências. Sim. Isso faz toda a diferença para vencer, né? Para vencer a doença, vencer a vida, vencer todas as etapas da vida. Essa troca de experiência é muito importante. Sim. O José Edmo, né, Dr. José Edmo, ele é nutricionista oncológico, né? E ele já esteve aqui 2 vezes no podcast e tal, a gente tem a parceria com ele aqui também, e ele sempre fala que o diagnóstico de câncer não é um diagnóstico de morte, é um diagnóstico de mudança de hábitos. Exatamente. Quando você recebe esse diagnóstico, é que você tenha mudanças de alimentação, você inclua exercícios físicos na sua rotina, você tem que ter uma mudança de pensamento do que você tem para você também, né? É que, tipo assim, o que você fez até agora não deu muito certo. Só que agora você está tendo a oportunidade também de mudar os seus hábitos de vida. Isso aí, né? você tocou num ponto importante, exercício físico. Eu nunca gostei, eu sempre fui sedentária. Né? Fiz algumas vezes academia na minha vida, esporadicamente, mas nunca tomei como um objetivo da minha vida. E aí, por conta desses calores, desses sintomas horríveis, e por conta do próprio câncer, que eu não quero tê-lo novamente, eu quero evitar ao máximo a recidiva, eu quero evitar que ele retorne, eu não quero que ele retorne para a minha vida. A médica, a oncologista falou, é exercício de força. É academia, é pegar peso, e fazer exercício pelo menos 150 minutos por semana, que equivale a 3 vezes por semana. Então, você tem que fazer. E aí eu vou vendo. É interessante que parece que engana o cérebro. Quando a gente sua na academia, o cérebro não vê a necessidade dele ter que fazer aquele calorão de dentro para fora, porque eu já fiz um calorão na academia. Sim, é algo assim, meio que dá um bug no nosso sistema. Então, assim, é interessante ajuda, né? que eu observei que o dia que eu vou à academia, o dia que eu malho, o dia que eu suo, levantando peso na academia, eu tenho menos os fogachos da menopausa. Sim, até a questão do estresse também, né? E o estresse, tudo. E evita a recidiva. Acho que é muito importante. Os estudos mostram que mais de 60% evita a recidiva do câncer. Então, é muito importante. Sim. Né? O exercício físico, para o cérebro, para emocional da gente. A gente sai, a gente vai, interage e faz umas vergonhas que não consegue levantar. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente falar do IC é complicado, mas eu não sei se você já teve esse bate-papo com seus médicos. Se você não tivesse tomado aquele tombo no trio elétrico, talvez você não teria descoberto agora? Ou naquele período, no caso? Todos os médicos falaram santo tombo. Santo tombo. Você não sentia nada? Você não tinha nada? Eu fiz em 2022 a mamografia. Fiz em 2023 a mamografia novamente. Nas mamografias anteriores deu RADS 3. Quando em 2022 deu RADS 3, eu era para ter voltado em 6 meses. Fui relapsa, voltei em 1 ano. Mas quando em 2023 deu novamente BIRADS 3, que é uma classificação que tem na mamografia, o meu mastologista na época disse, olha, manteve o resultado anterior. Então, você não precisa se preocupar. É algo que você precisa só acompanhar, mas você pode voltar daqui 1 ano. Isso foi em maio de 2023. Eu era para retornar no mastologista em maio de 2024. Eu me conheço. Do jeito que eu fui envolvida na política, do jeito que eu trabalhei e do jeito que veio a campanha, eu, com certeza, se não fosse o tombo, eu não teria procurado o mastologista antes de maio de 2024. Eu sequer teria procurado em maio. Eu, com certeza, teria deixado passar o período eleitoral e teria procurado o mastologista após o período eleitoral. E, em razão disso, o tumor teria aumentado, teria tomado uma proporção maior, poderia ter atingido, sim, os linfonodos, poderia, sim, ter espalhado, poderia ter uma consequência mais grave do que foi. Então, foi um santo tombo. Foi um santo tombo. E como que foi o tombo? Eu estava no trio elétrico na Marcha para Jesus, a gente estava com um grupo, e assim que acabou, eu ia fazer a abertura do evento, da cantata de Natal, que as igrejas evangélicas fazem aqui. Eu iria fazer essa abertura ali da cantata, junto com a Ana Paula Ferran, com os organizadores, que é o pessoal que organiza mesmo. Aí a gente estava no trio, na hora que ele parou, abriu
a tampa que desce para a escadinha. Eu não vi a tampa aberta. Eu estava com o microfone, virei. Quando eu virei, eu caí no buraco. É como se tivesse aberto o meu chão. Foi literalmente abrir o meu chão, porque abriu a tampa, que era o chão. Deus. Abriu a tampa, que era o chão, então eu caí. Eu não sei quem abriu. Quem abriu também não fez. Abriu achando que eu tinha visto, achando que todo mundo tinha visto. Né? Eu caí. No que eu caí, na mesma hora eu falei, perdeu o ar, né? Perdi o ar, perdi a fala. Aí eu só consegui, falei, eu acho que eu fraturei a costela. Só que eu sou muito teimosa. Pegaram, tentaram me levantar, eu com muita dor, me colocaram, eu consegui descer as escadas do trio elétrico. Quando eu saí do trio elétrico, eu queria ir lá abrir. Eu vou lá. Quando eu dei o passo para abrir, eu caí no chão. Eu caí porque eu senti muita dor. E aí eu vi que a coisa era séria, porque começou a ficar tudo escuro na minha volta. Eu falei, eu vou desmaiar, começou a ficar muito escuro. E aí eu vi que era ali perto da casa do Bebeto, do Alvin, do pessoal ali, Carrielo, dos nossos amigos. Eu peguei e falei assim, eu só olhei para a escadinha do Alvin e falei assim, alguém chama alguém lá em cima para poder me levar no hospital. Aí uma amiga subiu, chamou o Bebeto me levou no hospital. Aí me levou no hospital. Mas, assim, dali do centro até o hospital, dentro do carro parecia quilômetros, uma eternidade, porque conforme trepidava, doía muito. Quando eu cheguei no hospital, o médico achou que eu tivesse perfurado até o pulmão. Mas, graças a Deus, não perfurou o pulmão. Foi a fratura de costela dói muito. Quando o doutor Paulo chegou no hospital, ele falou assim, é só isso para te parar. A primeira fala dele. Fazer o quê? Eu falei, agora eu fui parada. Mas, assim, na época eu fiquei assim, questionando Deus. Por que eu parei? Por que aconteceu isso? Depois eu vi. Deus precisava me parar para poder eu ver. Desse dia do tombo até você ver o diagnóstico foi quanto tempo? Foi uns 3 meses. 3 meses. 3 meses. Porque do tombo, passou uns 30 dias, eu fiquei com os hematomas foram sumindo e o caroço da mama não sumiu. Entendi. Aí ele começou a ficar evidente, eu comecei a falar, essa mama tá machucada. Eu achei que fosse do tombo. E não era. Entendi. Aí começou a pesquisa toda. Entendi. Mas aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer os exames em março. Em março não, fevereiro, março, por aí o diagnóstico saiu em março. Deus tem um porquê de tudo. 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 Sábado passado eu estive em Cantagalo, o carro foi perfeitamente para Cantagalo, sem problema algum. Aí eu parei o carro, estacionei numa subidinha e tal, né? Beleza, aí acabei o compromisso, vim embora. Aí tava subindo o morro, o carro tava fraco. Aí eu falei, normal, né? Tá subindo o morro e tal. Aí ele começou a descer e o carro não desenvolvia tal, não ia de jeito nenhum tal. Passava a marcha e ele fraco. Aí eu parei o carro, liguei pro meu mecânico, ele falou assim, cara, ó, não tem problema não, você pode vir embora, mas você vem devagarzinho, não vai forçando tanto não, vem, você vai conseguir chegar, vai demorar, mas vai chegar. Aí beleza, cheguei em Bom Jardim, vim devagarzinho, aí foi a bobina que tinha queimado. Uma queimou, a outra estava funcionando, então o carro funcionou desse jeito. E aí eu penso, Deus quis que eu viesse devagar. Por algum motivo, porque o negócio não era para ter queimado assim do nada, né? E queimou. Mas por algum motivo, Deus quis que eu viesse devagar. Eu não tenho dúvida disso. A gente tem experiências de livramento de Deus em todo momento, né? Tem livramentos que a gente não vê, que Deus envia seus anjos, a gente nem viu o livramento, né? E tem outros que a gente acaba tendo notícia. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu vim do Rio com meu marido, e quando chegou ali em Manilha, meu marido se distraiu, em vez de entrar para voltar por aqui, ele perdeu o caminho e a gente teve que dar uma volta enorme até achar um retorno. E eu fiquei pé da vida, porque eu vim reclamando, porque você não presta atenção, se eu tivesse prestado atenção, a gente não tinha perdido a entrada. E eu falando no ouvido dele. Quando chegamos em casa à noite, a gente ligou a TV, tinha tido um acidente, uma carreta tinha capotado, batido no automóvel da pista contrária, matado uma família. E assim, era o horário que a gente ia passar por aquela estrada. Era a estrada que a gente ia passar, era no horário que a gente ia passar.
Aí eu olhei, meu Deus, misericórdia, foi um livramento de Sim, Deus. Então, sim. assim, né? Acontece, né? Então, eu costumo pensar justamente nisso, né? Eu prefiro não reclamar das coisas, não é todo dia não, tá? Tem vezes que eu reclamo, tá? Não é sempre, não, que eu pensava assim, não, Thiago, não reclama. Não, às vezes a gente reclama, mas eu tento fazer treinar a minha mente em tudo pensar que tudo tinha um motivo, um porquê, né? Então a gente não vai entender esses porquês de Deus agora. Um dia, talvez, no céu a gente vai entender. Mas os porquês, por que você caiu, né? Tomou esse tombo? Deus sabe, né? Tinha que mostrar pra você eu tive câncer. Deus sabe, o que ele quer me tornar um ser humano diferente, algumas coisas ele quer me fazer aprender. Não sei. Sim. Não sei. Talvez eu nunca vou saber. É verdade, verdade. Mas por que algumas pessoas morrem mais novas? A gente não sabe. Sim, né? sim. Não sabe. E, inclusive, né, eu acredito que essa história sua de vida, né, agora tendo o livro, tendo as suas palestras, as suas pregações, é como a gente está conversando aqui. Você vai ajudar muitas pessoas, né? Então, você, provavelmente na assistência social, você falava sobre esses casos de câncer. Sim. Talvez você ajudava muitas pessoas com câncer, mas hoje você viveu o que é isso. Sim, é verdade, é diferente. É diferente. Hoje eu vivo, né? A experiência vivida é bem diferente. Bem diferente. Sim. Hoje, né, o livro. Esse daí é um exemplar, né? Esse na verdade. Mostra pra câmera aí como está a capa. Essa capa aqui não é a capa definitiva. Não é a que não é definitiva. Que vai ser definitiva. Porque eu sou meio autodidata. Tá. O que acontece? Eu eu fiz a formatação do livro, eu fiz os livros, os capítulos, fiz toda a formatação. E enviei para uma gráfica independente para poder fazer uma publicação só para eu ver como ficava. Tá. Posterior a isso, eu comecei a fazer as correções e agora está com uma editora que realmente tem um editor. O editor está terminando de fazer a diagramação. Ah, legal. E o editor vai fazer o registro do livro, porque o livro tem que ser registrado, tem que ter o ISBN, né? Então, toda essa parte está sendo feita para poder eu fazer a parte dele física mesmo. Tem previsão ou... Olha, eu acredito que agora em maio, final de abril, início de maio, a gente já faz o lançamento. Ah, legal. Espero pro Dia das Mães já estar com ele. E quando estiver pronto, você vai falar com a gente que a gente ajuda também a divulgar aí. Eu agradeço. Obrigada. Pode ficar. Obrigada. Você tá em casa, como a gente falou no início do podcast. Me sinto em casa. Cara, Obrigada. é muito legal. E para esse ano de 2025, né? Você falou da agenda das igrejas. Como que tá a sua perspectiva agora com essa nova rotina, digamos assim, depois da política? Então, nesse momento eu estou de férias, né, do INSS, eu tinha umas férias atrasadas para tirar, então eu estou de férias, né, estou aguardando, fui convidada, né, para minha matrícula ser cedida para o governo do estado, para a Secretaria de Cultura, então eu estou aguardando o trâmite interno do INSS para sair essa sessão, né, e estou aguardando, tem novidades por aí, e aí nessas novidades a gente espera poder retornar aqui de novo. Com certeza. Já estão me convidando. Como eu falei, tem casa, já está feito o convite. Para trazer as novidades, trazer as coisas boas que a gente tem aí para a região, né? Não só para Bom Jardim, mas para toda a região aqui serrana. Né? A gente está aí com no apoio através do deputado Áureo, né? O deputado Áureo foi um parceiro. E eu acho assim, tem pessoas que surgem na nossa vida que sim, tem aliança, tem conexões que vêm do céu. A gente fica pensando assim, porque eu sempre fui de outro partido, sempre tive outra aliança. E assim, durante esse mandato eu tive uma proximidade, fui conhecendo o deputado Áureo me fez o convite para ir para o Partido Solidariedade, me fez o convite para caminhar com ele politicamente. E assim, ele se portou tanto comigo, até na minha doença, de ligar, de perguntar, de saber como é que estou. O dia que eu caí também, que eu fraturei a costela, ele me ligou, o que aconteceu com você? Tá bem? Então, são amizades que a gente leva ao longo da vida. E, assim, hoje eu estou totalmente à disposição de Deus para cumprir a missão e também aqui, politicamente, do deputado Áureo para divulgar o trabalho dele aqui na região. E tem um deputado que trabalha muito para a nossa região, na cultura, então, tem leis muito importantes que eu estou sempre divulgando lá no meu Instagram, todo o trabalho que ele tem feito. O partido agora, Solidariedade, ele criou, está sendo inaugurado agora sábado, lá na sede Duque de Caxias,
a escola, a Academia de Líderes. Então, para preparar uma população, pessoas que desejam ingressar na vida pública, desejam atuar politicamente, entendeu? Isso é muito importante, uma capacitação. E nós temos os nossos vereadores aqui, né, o partido aqui na cidade. Elegeu 2 vereadores. Elegemos 2, Vantuil e Lúcia, né? Temos nossos suplentes, nós temos um grupo aqui na cidade e a gente procura divulgar o trabalho do deputado Áureo e dar sustentação aos nossos companheiros. Legal demais, legal demais. Então, já fica aqui o convite, né? Quando tiver as novidades, a gente marcar um novo podcast aí. A gente está sempre com as portas abertas, porque a nossa missão é divulgar coisas boas, né? Obrigada. E a gente dá a voz a justamente coisas que vão inspirar as outras pessoas, né? E acho que é isso, né? A gente colabora um pouco com a melhoria aí da sociedade, de dar luz também às coisas. Eu acredito que a missão de um veículo de comunicação está justamente dentro desse sentido, sabe? De você ser imparcial, né? De você ter a imparcialidade, mas com respeito também, Sim. com você respeitar as diferenças, você saber trocar uma ideia interessante. Sim. Voltando naquela questão, saber debater também, Sim. de dar essa questão da democracia, a Sim. oportunidade de novas ideias. E eu acho que foi bem legal, sabe, esse período aí de 4 anos que nós tivemos junto com vocês, trazendo os secretários aqui, muitos secretários estiveram aqui, vocês estiveram aqui. E foi muito legal, sabe, essa troca e ter essa oportunidade também de levar para o povo de casa, que muitas vezes não entende de política, não conhece como funcionam os bastidores da política, de uma forma simples, com uma linguagem de bate-papo mesmo, para que as pessoas possam compreender melhor muitas coisas. Porque eu acredito, né, que o povo ainda não tem noção do poder que ele tem. Sim, e o povo precisa aprender o poder que ele tem. É importante isso. Isso passa por todas as pessoas, e aí eu vou puxar um pouquinho para o lado das mulheres. As mulheres precisam entender o poder que elas têm, o poder de persuasão dentro da sua casa, de fortalecimento de sua família, e isso é muito importante, né? A gente entender essa participação que tem que ser efetiva, tem que ser... a gente tem que procurar se inteirar. Eu estava vendo uma colocação esses dias, a nossa sociedade está cada vez mais desinformada. Não querem saber, não querem se informar. Os nossos jovens sequer sabem o endereço, sequer sabem o CEP de onde moram. É verdade. Não sabem. Se você perguntar a um menino aí de 16, 17 anos, alguns não sabem, entendeu? Isso a gente nos preocupa com a juventude. Então, a gente oferecer capacitação para a nossa juventude, oferecer oportunidades para a nossa juventude, oportunidades para que os jovens possam estudar, para que possam ter, sim, seu lazer, sua cultura, festas, e que possam também ter a capacitação. Isso é muito importante. Com certeza. E eu quero sempre agradecer vocês, né, por todo o apoio que vocês nos deram, né, durante os 4 anos que a gente esteve lá, né, se findou, são ciclos que terminam na nossa vida, né, Deus sabe de todas as coisas, eu sempre agradeço a Ele por tudo. Eu sou feliz, como eu disse, eu me considero uma pessoa feliz, eu não tenho tristeza nem rancor. O processo eleitoral acabou, não sou uma pessoa que deseja o mal, nem desejo qualquer tipo de coisa ruim, de forma alguma. Desejo sucesso na administração da gestão atual, né, porque a gente não tem absolutamente nada contra. A gente trabalhou mostrando o nosso desejo. Sim. Numa campanha eleitoral, a gente mostra as nossas vontades, os nossos desejos, e a gente deseja que tudo dê certo para o nosso município, e a gente se coloca à disposição de todos aí para o que for necessário. Muito bom. Simone, obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço. De vir aqui ao nosso podcast. Mais uma vez, repetindo, as portas estão sempre abertas e, com certeza, você faz parte da história do Noar Podcast. Como eu já tive as outras oportunidades de falar, mas eu falo aqui novamente, né? A lista, né, dos primeiros convidados foi pensada justamente nesse sentido. Poxa, quem poderia vir aqui no nosso podcast que teria uma influência na nossa região, né, ou aqui na nossa cidade, que ia dar credibilidade também para o nosso trabalho? Porque, cara, você receber a vice-prefeita da cidade, você
começa a ter credibilidade também pra fora, porque, poxa, se a Simone foi lá, é porque os meninos lá são bons, o papo é legal, tem responsabilidade. Então, você ter aceito ser uma das primeiras do nosso podcast, é por isso que a gente tem muita gratidão por você. Obrigada. Porque não é pra qualquer um, sabe? Não é qualquer pessoa que ia pegar um negócio desconhecido e falar assim, eu vou lá num desconhecido, porque a gente estava começando, era começo. Hoje é muito fácil, né? Muitas pessoas procuram a gente para participar do podcast e não tem problema nenhum disso não, tô reclamando não. Mas hoje, depois de 300 episódios, a gente já é conhecido. Mas a gente tem que pensar que lá atrás, né, a gente não era conhecido, não tinha essa credibilidade. E a Simone acreditou na gente também, foi lá com toda boa vontade, conversou com a gente, respondeu todas as perguntas que a gente tinha e ajudou a gente também, de uma certa forma, a começar a ficar conhecido dentro da cidade, dentro da nossa região. Então, faço questão aqui também de agradecer mais uma vez por esse carinho conosco também e ajudar a construir o que o Noar Podcast é hoje. Obrigada, eu que agradeço a você, a Thalia, que sempre nos receberam muito bem, né? É uma oportunidade de estar sempre em contato com as pessoas, de falar daquilo que nos move, aquilo que a gente acredita, aquilo que nos impulsiona a continuar, né, cumprindo a missão que Deus nos deu. E isso é muito bom. Eu acreditei em vocês no início e continuo acreditando. Tá? Sei que vocês vão longe, tá? Declaro as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Sei que vocês são pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com o que é bom, comprometidas com a comunicação. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Thalia, obrigado aí também, tá sempre na operação aqui do nosso podcast, tá? E quero agradecer também a Free Online, SAF Assistencial com o SAF Pet, também Soneca Home, grande parceiro do nosso Noar Podcast, Espaço Saúde e Bem-Estar. Gratidão a todos vocês. Na próxima terça-feira a gente tem podcast. Semana que vem tem podcast terça, quinta-feira, como sempre, normalmente, 8 horas da noite. E a nossa agenda é sempre divulgada no nosso Instagram. É só você acessar lá, se você ainda não é um seguidor, @noar_PDC. Acessa lá e confira todas as novidades e também a nossa agenda. Inclusive, você pode assistir também o nosso episódio de terça-feira, que foi com o professor Marcos Enes, o monstrão da química. O podcast foi muito legal também e você pode acompanhar, tá aqui no nosso canal. E como que faz para te acompanhar no Instagram? Meu Instagram é Simone Capozzi. Facinho. Facinho, só procurar lá, me siga. Eu estou sempre também postando vídeos, falando do trabalho, falando de Deus, né? Falando da agenda da gente. Estou sempre aqui na região, então pode me seguir. Top demais, top demais. Galera, beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.